Esqueci de gravar. Então, agora está gravando. Vou voltar lá. Então, vou voltar aqui porque eu não esqueci de gravar. Bom, gente, então aqui para resolver o problema do centro de massa, nós temos o centroide, que quando você despreza a densidade é só a figura geométrica. Então, aí nós temos por simetria. Você pega o eixo de simetria, divide a figura, e dos vértices ao eixo de simetria, você vai passando as retas para encontrar o ponto do centro de massa. Então, o único problema aqui é que o triângulo na parte vertical, ele não dá a metade da figura, ele dá 1/3, tá? Enquanto os outros, em qualquer uma das direções, na parte x e na parte y, ele dá a metade da figura. Bom, então essa explicação aqui, só para poder não perder, né? Eu não estava gravando e agora estou gravando. Então, se a figura for sólida, também dá para fazer. Bom, então vamos lá para o centro de massa do retângulo. Y igual a A, H e X igual a A. Então, nós temos aí, quero saber o centro de massa determinado matematicamente. É claro que se eu fizer a regra, eu já descubro quem que é, mas eu vou fazer matematicamente. Então, como o dA é dx dy, eu integro x do centro de massa 1 sobre A, x dA, y do centro de massa 1 sobre A, y dA, substitui o dx dy, integra primeiro o y, né, da primeira integral do x lá, então já fica integral de dy, já fica y, e na segunda integral de y fica y ao quadrado sobre 2. Agora eu integro o x. Se você tivesse integrado o primeiro x, também dava certo. O único problema é quando um depende do outro, que você tem que integrar de tal forma que o segundo fique dependente do primeiro. Então, se você tem uma função y de x, né, você vai integrar o y para depois integrar em x. Então, veja só. Aqui, como o y é h, sai para fora, então sai um h para fora, na segunda integral sai um h ao quadrado. Aí você integra de 0 até a de x dy e o outro integral de dx. Um dá x quadrado sobre 2 e o outro dá x de 0 até a. Substituindo, né, dá 1 sobre a h, que é a área, h ao quadrado sobre 2, cancelando os a's e os h's, dá a sobre 2. E o h ao quadrado sobre 2ah vezes a, cancelando os h's e os a's, dá h sobre 2, que é o ponto lá. Agora vamos para o triângulo, que a gente estava aqui. Bom, aqui é a figura do centro de massa do desenho, o mesmo desenho, agora mostrando onde estava o centro de massa. No caso do triângulo, nós temos uma função y, h sobre ax, que é uma função linear de uma reta. O cateto oposto pelo cateto adjacente é o coeficiente angular da reta, e você vai integrar usando essa função onde y depende de x. Nesse caso, a ordem da integração é importante. Então, você tem que fazer uma integral que, no final, seja uma integral só em x. Então, se você estivesse fazendo o inverso, ficaria x, h, a sobre h, y. Então, vamos lá. A mesma coisa, a equação é a mesma, né? X do centro de massa, y do centro de massa. Né? Repetindo. E agora vamos substituir. Então, a primeira integral fica y x dx. Então, tudo bem. Você ainda não tem problema, porque você vai fazer o x em função do y. A segunda integral, y ao quadrado sobre 2. Agora, você vai usar quem que é o y. O y é h sobre ax. Na primeira integral, como já tem um x na integral, quando você substituir o h sobre ax, vai ficar um x ao quadrado na primeira. E na segunda, o h sobre ax vai ficar elevado ao quadrado. Né? Aí, quando você separar todo mundo para fora, fica h sobre a na primeira, 1 sobre a, e na segunda, 1 sobre 2a, h sobre a ao quadrado. Então, fica uma integral de x quadrado dx lá em cima, e uma integral de x quadrado dx aqui na direção y. Como a área é a base vezes a altura dividido por 2, você substitui, e agora integra x ao quadrado nas duas integrais. Né? Só os coeficientes que estão diferentes. Quando você integrar, vai ficar x ao cubo sobre 3, de 0 até a, para a primeira integral, substituindo o valor de a, né, fica 2a ao cubo sobre 3a ao quadrado, e aí depois você cancela,
E na segunda integral fica h ao cubo sobre 3a ao quadrado, que já dá para cancelar da h sobre 3. Então, a figura do triângulo tem uma coordenada em 2/3 de a e h sobre 3. Então, veja que eu coloquei a figura de forma assimétrica, tá? Exatamente para poder você perceber que o centro de massa não está no centro, está deslocado em 2/3 na direção x e em 1/3 na direção y. Então, eu fiz esses dois exemplos simples, né? E agora eu estou colocando aqui, ó, o desenho do centro de massa, onde ele deve aparecer, tá? 2/3 na direção x e 1/3 na direção y. Agora eu vou fazer de um disco, mas depois eu vou misturar duas figuras para ensinar como faz figuras compostas. Tá? Então o disco, eu vou fazer ele cortado em 4 pedaços e eu integro só 1/4, porque se ele for simétrico, eu já determino pela regra das retas lá que eu já expliquei. Então vamos fazer ele de uma forma assimétrica, que seria 1/4. Né? Essa figura aqui, essa legenda está errada, não é essa legenda aí, é um erro de digitação, é um copia e cola que a gente sempre erra. Então vamos lá, no disco, pegando a definição original do centro de massa, é 1 sobre m integral de x dm, e y é 1 sobre m integral de y dm. Então o dm vai estar relacionado com a área, com o dA, né? E a área A com a massa m. Então, se você quiser saber quem que é o seu dm, você divide essas duas relações aí. Então, fica m sobre a dA. M sobre a é sigma, né? E a sigma é a densidade superficial do disco, né? Então, você vai desprezar essa densidade, porque no final ela não interessa, vai virar um centroide. Mas eu estou fazendo de uma outra maneira para você entender se estivesse saindo da equação de x dm, y dm, ao invés de ser x dA, y dA. Então, a área é πr², que é a área do disco, 1/4 dividido por 4. E o dA é r d θ, que é o arco que está lá em cima, ó. Esse arco aí é r d θ, tá certo? Multiplicado por dr, que é uma fatia, né? A fatia está andando na direção r. Né? Então, multiplica por dr. Então, isso aí vai o dA. E o x, r cosseno θ, r seno θ. Isso porque a coordenada lá decompõe em seno e cosseno. Substituindo lá, então vai ficar x dm, né? dm é sigma dA, fica sigma sobre m para fora, integral de x dA, tá vendo? Sigma sobre m é 1 sobre a, né? Só que aqui eu não substituí. E quem que é o x? R cosseno θ. E o dA? R dr dθ. Integral de r dr dá r² dr, né? Que vai ser integrado, e o cosseno θ dθ vai ser integrado. Sigma sobre m é igual a 1 sobre a. Tá? Também pode ser interpretado assim. No y, 1 sobre m é igual a integral de y dm, fica sigma sobre m integral de y dA, sigma sobre m sai para fora, e o y agora é r seno θ, r dr dθ, que é integral de sigma sobre m r² dr. A única diferença de uma integral é que uma está em x, vai integrar em cosseno, e aqui está em y, vai integrar em seno. Tá? Só isso que dá de diferença, mas o valor da integral é o mesmo. Então, como a integral é em cosseno, quando integrar vira seno, e a integral em seno vira cosseno. Então, vai de 0 até r, de 0 até π sobre 2. Então, o seno de π sobre 2 é 1 e o seno de 0 é 0. Então, fica só esse termo aí, substituído, sigma sobre m, r ao cubo sobre 3. Se você quiser substituir o sigma sobre m como sendo m sobre a, então fica 4m πr². Você está substituindo o sigma. Dividido por m, cancela o m, né? E ali depois você cancela os r² aqui, e o r ao cubo, porque um vai estar no numerador, outro no denominador, e vai ficar 4r sobre 4/3 r sobre π. Na segunda integral, vai ficar um valor negativo, porque você está integrando o cosseno, né? Mas isso você pode corrigir o sinal no final. Tá? Então, dá o cosseno de π sobre 2, né? É 0. Certo? Por quê? Porque a integral era, voltando aqui, a integral era seno. Então,
integral de seno é menos cosseno. Então, aqui fica cosseno de π sobre 2, que é 0, e cosseno de 0. Né? Então, fica menos cosseno de π sobre 2, menos cosseno de 0. Então, esse menos cosseno de 0 com o menos de fora vai ficar positivo, né? Sigma sobre mr ao cubo sobre 3. Você substitui quem que é sigma, que é 4, m sobre πr ao quadrado, né? E aí, cancelando, dá um valor idêntico. Por quê? Porque a figura é simétrica. Tá? Ok? Então, aí tem dois exemplos, e aí nós vamos fazer uma tabelinha, e eu vou mostrar algumas figuras muito importantes. Então, se for um triângulo, é 2A sobre 3, H sobre 3. Preste atenção à forma como o triângulo está posicionado, porque na prova, se o triângulo estiver posicionado diferente, você tem que saber transladar. Que é somar a coordenada em x separada da coordenada em y para transladação. Já já eu explico também isso aí. Então, agora, é a área B vezes H sobre 2. Se for um quarto de círculo, acabamos de fazer. A área πr ao quadrado sobre 4. E a coordenada do centro de massa é 4r sobre 3π. E y 4r sobre 3π. Se for um quarto de elipse, né, você tem um lado distendido em relação ao outro, né, numa direção. Então, na elipse, um eixo é A e o outro eixo é B. No círculo, os dois eixos são R. Tem valor R. Né? Então, fica 4A sobre 3π e o outro 4B sobre 3π. Quando A igual a B, igual a R, volta no caso anterior. E a área, né, é πA vezes B sobre 4, que a área da elipse é πAB. Quando A igual a B, fica πr quadrado. Agora, tem mais uma figura que é interessante, é uma semiparábola. Uma semiparábola, vocês agora podem fazer como se fosse um exercício para casa, né, para treinar para a prova, fazer exatamente esse exemplo aqui, ó, da semiparábola preparando-se para a prova. É você integrar a parábola, que é x ao quadrado, né, nas coordenadas do centro de massa em x e em y. Lembre-se que o y depende de x. Então, y é igual a x quadrado. Integre primeiro em y, depois em x, e descubra aí que vai dar 3a sobre 8 para a direção x e 3h sobre 5 para a direção y. E a área da parábola, você também pode integrar em casa. Você integra a parábola, ela vai dar a área debaixo da curva, depois você subtrai da área do retângulo que está em cima. E vai dar 2AH sobre 3. Agora, se o centro de massa for de áreas compostas. Se for de áreas compostas, você pega a coordenada de cada um vezes a massa de cada um. Tá? Chipando DAC. Pelo amor de Deus. Cara, vai fazer alguma coisa na vida que dê resultado pra ti, cara. Maluco. Vamos lá. Então, x, y, mi é o seguinte. Você já vai usar uma coordenada do centro de massa da figura que você conhece. Então, nós vamos aqui superpor figuras. Esse xy aqui é o centro de massa da figura que você conhece. Então, se você estiver somando dois fios, um fio tem um comprimento de 10 metros e outro de 3 metros. Onde está o centro de massa? Então, você pega o de 10 metros, vai estar em 5 metros, né? E o de 3 metros vai estar em 1,5 metro. Só que você tem que somar desde o ponto original. Então, sempre que usar o sistema de coordenadas. Então, vamos fazer para uma superfície que fica mais fácil entender. Então, aí nós vamos juntar o retângulo com o triângulo e fazer o superficial. Então, o superficial também vai ser x mi, y e mi dividido pela massa total. Então, vamos ver lá como é que fica. Aí aqui eu tenho o mi sendo lambda li, que é a mesma densidade, mi sendo sigma ai, que é a mesma densidade superficial, o mi igual a ρ vi, sendo a mesma densidade volumétrica. Então, substituindo lá, dá para fazer também como se fosse centroide, você cancela as densidades, né, e fica só com a relação dependendo apenas das áreas, dos comprimentos e dos volumes. Tá?
Então, essa é a forma final quando a densidade é constante. Então, quando a densidade é constante, você não precisa se preocupar com ela e faz a integral como se fosse um centroide. Então, vamos fazer isso aqui na prática. Vamos lá. Então, vamos juntar um triângulo, né, junto com um retângulo. Então, vamos ver lá como é que fica. Deixa eu mostrar aqui. Está vendo o triângulo junto com o retângulo? Então, o centro de massa do retângulo está na metade. Então, você tem que considerar o deslocamento que o triângulo está dando de A para até a parte X. Tá? Não esqueça. Se a figura que está na frente, a coordenada do centro de massa aqui, ela vem desde o eixo XY. Então, vai ter que acrescentar um A no A sobre 2 do retângulo. Não esqueçam isso. Então, vamos lá. O triângulo é 2/3 de A, H sobre 3, ele está logo no começo, então, a partir do zero é isso mesmo. Mas o retângulo é A mais A sobre 2. O outro lá, H sobre 2, não precisa, porque ele está deslocando só na direção X. Então, acrescentar o A, esse A é o lado do triângulo que ele está encostado. Não esqueçam isso. Por isso que dá 3A sobre 2. Aí, ó, somando as áreas de cada um, é a área total. Então, x1, que é a coordenada do centro de massa da figura 1, vezes a área da figura 1. x2, coordenada do centro de massa da figura 2, vezes a área 2. y1, a mesma coisa. Coordenada y do centro de massa da figura 1, mais a coordenada y do centro de massa da figura 2. Aqui você já está usando os resultados que nós calculamos. Tá? Lembre-se, quando a figura é composta, quando a figura é simples, e o pedido para calcular, você usa a integração ou simetria. Quando a figura é composta, você já usa os resultados da integração. Tá? Não esqueçam disso. Está gravando aí no vídeo, exatamente para vocês lembrar. Bom, então a coordenada x1 é 2/3, a coordenada x2, que é do retângulo, é 3/2. A coordenada y é 1/3 para o triângulo e h sobre 2, né? 1/3 de h para o triângulo e h sobre 2 para o retângulo. Então, aí, as áreas é BH sobre 2 mais BH, somando as duas áreas, substituindo, né? A área 1 é BH sobre 2, a área 2 é ABH, B vezes H. Vai ficar essa equação toda aí, e aí dá para cancelar os termos, olha lá. Né? Então, dá 2 vezes 3, 6, certo? Então, o denominador fica 6, fica 2ABH mais 9, né? Porque fazendo o mínimo de comum aqui, entre 6, né? Aliás, o mínimo de comum é 6, né? E aqui, 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 3 dá 9 lá em cima, tá? E aqui embaixo, fazendo essa fração aqui, dá 2 sobre 3BH, nas duas coordenadas. Aí, aqui embaixo, ficou BH ao quadrado, mais 3BH também, fazendo o mínimo comum aqui, né, dessa situação aqui, tá? Aí, agora, é só somar. 9 mais 2 dá 11, 11A, cancela os BHs, né, que são da área, e o BH ao quadrado com 3BH ao quadrado dá 4BH ao quadrado. Cancela e só dá 4H sobre 6. Ficou os 2/3 aí para cada um. Aí você multiplica, né? 2/3 aqui. O 2 divide com o 6 dá 3. 3 vezes 3 dá 9, então dá 11 nonos. O 2 com 3 aqui fica 4 nonos, que é 1,22 e 0,44. 1,22 de A e 0,44 de H. Então, ele está, eu não desenhei aqui, mas ele está um pouquinho para frente do A e um pouquinho para baixo da metade da altura. Então, mais ou menos, né? Se você estiver vendo meu cursor aí, está todo mundo vendo meu cursor, está mais ou menos por aqui. Tá? Infelizmente, essa primeira edição do livro tem muitos erros, eu vou ter que marcar todos esses erros, repassar todas essas aulas e fazer uma versão sem esses erros de legenda. Tá?
Então, isso aí são 2 exemplos, né? 3, na verdade, porque é um de placa, outro de triângulo e outro de círculo, tá? Tudo bem? Então, não esqueçam de usar a integração já preparada. Bom? Então, agora, eu vou parar essa apresentação, vou mostrar como calcular momento de inércia. O momento de inércia, a diferença é o simples fato de que a integral agora é em r quadrado. Só isso. As formas de integrar são idênticas, só que agora é integrar em r quadrado, tá? Então, veja lá, um exemplo idêntico ao anterior, tá? Veja só, essa placa está girando, né? Se vocês estão vendo o meu vídeo aí, vocês estão me vendo no vídeo? Então, vou fazer aqui para vocês verem, ó, essa placa está girando assim, ó, conforme a minha mão, tá? Ela não está girando em torno do seu eixo central, assim. Tá bom? Todo mundo está vendo a minha mão aí? Essa placa está girando assim, tá? Ela pode girar assim, ó, ou ela pode girar assim, tá? E ela pode girar também em relação ao eixo central. Então, essas são as 3 maneiras que uma placa tem para girar. Ok? Então, nós vamos aí ver essa situação aí, né? Vamos lá. Minha mão aqui, tá? Esse é o eixo X, esse seria o eixo Y, né? E se a placa estivesse girando aqui, seria o eixo Z. Ok? Então, vamos ver como que faz no eixo X. Então, como o eixo X, o momento de inércia vai ser muito parecido com o eixo Y, existe um teorema que quando os 2 eixos são perpendiculares, você soma e tem o terceiro eixo. Tá? E a figura simétrica, obviamente. Então, como ela está bem na metade, então fica h sobre 2 para cima e menos h sobre 2 para baixo. Lembre-se de respeitar o sinal para baixo como sendo negativo. A integração da correta. Então, a única diferença agora é que a integral é y ao quadrado. Veja, antes era y dA. Agora é y ao quadrado. Então, você pega uma fatia do retângulo. Como que é essa fatia? Ela tem lado B vezes dy. Por que que você está jogando já ao lado B e você não coloca dx, dy como outro? Porque é o seguinte, como a rotação é em relação ao eixo x, todo mundo ao longo de B está com a mesma distância. Então, não precisa eu fazer integração quando a distância em relação ao eixo é a mesma. Tá? Então, quem estiver na faixa dy está com a mesma distância ao eixo x. Então, essa distância y é a mesma. Tá? Você só subdivide a figura quando as distâncias dependerem. Aqui, a distância b não vai depender. Então, dA fica b dy. Né? Essa faixinha b vezes o dy. Aí, sai o b para fora, y ao quadrado dy, né, que você vai... A integral vai de menos h sobre 2 a mais h sobre 2. Você vai jogar lá, né, na integral, tirando o b para fora. A integral de y ao quadrado é y ao cubo sobre 3. Já joga o 3 para fora, de menos h. Então, dá h3 sobre 8, né, menos h sobre 2 ao cubo, que também dá h3 sobre 8, com o menos dá positivo. Somando os dois, né, dá 2h ao cubo sobre 8. 3 vezes 8, 24. O 2 fica em cima, divide com o 3. Fica bh ao cubo sobre 12. Não esqueçam, né, que essas figuras são seções. Quando a gente está integrando os corpos na vida prática, eles são tridimensionais. Mas por que você faz integral de placas, integral de figuras planas? Porque você está pensando em barras com seção retangular, barras com seção cilíndrica, barras com seção, né, circular, barra cilíndrica com seção circular, barra cilíndrica com seção elíptica, certo? Ou barra com seção retangular.
tá? É por causa disso que a gente vai usar mais para frente esses mesmos cálculos aqui de centro de massa e momento de inércia. E a outra coisa é que lembre-se que muitas vezes, para calcular o momento de inércia, você já tem que saber definir centro de massa, né, para poder colocar o eixo passando pelo centro de massa. Se você não souber onde está o centro de massa, você não vai saber onde colocar o eixo para passar, para saber fazer a conta do momento de inércia. Não esqueçam disso. Agora, o raio de giração é uma quantidade, né, que está relacionado com o momento de inércia. No nosso caso, a gente não usa muito, né? Quando usar, é muito simples. Você pega, como o momento de inércia é proporcional a r² vezes a área, então você dividindo pela área o momento de inércia, fica r², tira a raiz, fica só um r. Nesse caso, você substitui o valor lá de cima dividido pela área do retângulo e dá h raiz de 3 sobre 6. Agora vamos ver do disco. Então, agora do disco, eu não vou fazer ele, né, como um quarto. Por quê? Porque eu vou querer girar ele, né, ou no eixo X, como se fosse aquilo lá que eu falei, a folha para cá, ou a folha para cá, ou no eixo Y, ou no eixo Z, né, X, Y e Z. Então, eu vou fazer no eixo X, como o disco é igual, quando ele girar para o eixo X é a mesma coisa que girar para o eixo Y, só mudou a posição, os momentos de inércia vão ser iguais. Aí, no eixo Z, eu vou somar o momento de inércia X com o Y, tá? Então, calculando em X, é o mesmo resultado de calcular em Y para o círculo. Então, aí, a coordenada de raio é ρ. E esse disco aqui, que está aqui no meio, ele é 2πρ dρ, para dar uma áreazinha, né, desse anel aqui. 2πr é uma área, é um comprimento de um círculo, dρ, né? Então 2πρ dρ, para dar essa área dessa fatia de anel aí. Então vamos lá. Substituindo, né? 2πρ dρ no dA, então fica ρ, com ρ aqui vai dar ρ ao cubo, 2π sai para fora, integral de dρ de 0 até r. Integral de ρ ao cubo dá ρ² sobre 4, então 2π sobre 4, então vai ficar π sobre 2, né? E o de 0 até r, substituindo, dá r² sobre 2. Bom, então já está aí o momento de inércia do disco em relação ao eixo X. Como em relação ao eixo Y é igual, então em relação ao eixo Z é a soma do X com Y, que é o dobro. Então é π r² sobre 4, né? Aliás, aqui, desculpa, gente, é o contrário. Aqui está sendo em relação ao eixo Z. Desculpa. E aí ele está subdividindo em YX e YY, que é o dobro. Então, em relação a X ou em relação a Y, é πr² sobre 4, que é a metade do que está aí. Eu errei aqui em relação ao eixo Z mesmo, tá certo? Porque o raio está em relação ao centro, e o eixo está passando pelo centro. Um problema só de desenho aqui, que ele podia ter colocado o disco, ter inclinado ele para ver que o eixo estava passando pelo centro. Então, existe um teorema que é o deslocamento, né, do momento de inércia. Quando o momento de inércia está no centro de massa e você quer deslocar ele para uma posição fora do centro de massa. Então, o momento de inércia na posição que você quer medir é o momento do centro de massa mais a área da figura vezes a separação do ponto que você quer ao ponto do centro de massa, onde você já sabe o momento de inércia. Então, como eu estou querendo aqui nessa direção aqui, h sobre 2, né? Em qualquer situação aqui, h sobre 2, então, eu estou no centro de massa, então eu vou deslocar para o eixo embaixo. Então, fica o momento de inércia que já foi calculado, BH ao cubo sobre 12, a área é BH vezes H sobre 2 ao quadrado. Aí faz essa soma, né, da BH ao cubo sobre 12 mais o BH ao cubo sobre 4, somando da BH ao cubo sobre 3. Tá? Então, aí, em relação à parte inferior da placa,
ele está girando como se fosse uma placa aqui assim, ó, apoiada na parte inferior. Então, como vocês sabem, o momento de inércia é a dificuldade de girar um objeto. Tá? Aí, módulo de resistência, eu não vou pedir, que é só pegar o momento de inércia pela distância máxima. Tá? Agora vamos ver os momentos de inércia de algumas figuras. Tá? Momento de inércia do quadrado é h quarta sobre 12. Momento de resistência é h ao cubo sobre 6. Isso aí, raio de giração está ali. Né? Por enquanto, só momento de inércia é importante para nós. Do retângulo, BH ao cubo sobre 12. Então, veja que se o B for igual a H, fica H a quarta como está no quadrado lá em cima. Por isso fica todo mundo sobre 12, um está ao cubo, outro está a quarta. Porque o B aqui embaixo não é igual ao H. O triângulo, BH ao cubo sobre 36, do círculo, PD a quarta sobre 64. Quando você tiver uma figura vazada, você pega o momento de inércia da figura maior menos o momento de inércia da figura de vazamento. Então, vamos ver lá. Então, vai ser o momento de inércia do disco de fora menos o momento de inércia do disco de dentro para dar o momento de inércia do círculo vazado. Então, π d a quarta sobre 64, que é o diâmetro maior, menos d a quarta sobre 64 do diâmetro menor. Tá? Ok? O círculo vazado. Aí, tem outras áreas, outras figuras de momento de inércia também aí. Ok? Tem esse arco de parábola aqui, mas a parte de baixo, não a parte de cima. Tá? O retângulo está aqui, o disco está aqui, já foi feito. Né? O triângulo retângulo. Só que aqui o triângulo retângulo é para momento de inércia. Tá? Você faz da mesma forma como você fez lá a integração lá do centro de massa, só que agora você integra como y ao quadrado. Do semicírculo, a momento de inércia, e da meia parábola. Ok? Então aqui, um por um, e é só isso. No começo dessa apresentação aqui, eu tenho o centro de massa, espera aí. Tem algumas figuras, olha lá. Tá? Centro de massa de algumas figuras. Triângulo escaleno, triângulo isósceles, triângulo retângulo, círculo, quarto de círculo, né? Semi-elipse, semi-parábola, e assim por diante. Eu coloquei os principais, né, no texto, ok? Porque dá para deduzir os outros a partir desse. Triângulo retângulo, olha lá. Então, veja, o meu triângulo lá, que eu acabei de fazer o exemplo, olha assim, o dele aqui é B sobre 3, H sobre 3. Por quê? Porque ele encostou a coordenada XY no lado aqui do ângulo reto. E no meu triângulo eu encostei do outro lado. Entendeu? Por isso que dá diferença aqui. É isso que eu estou falando. O sistema de coordenadas influencia se você quer saber onde está o centro de massa. Então, ele encostou aqui, deu H sobre 3, B sobre 3, tá? Como eu virei o triângulo, dá 2/3. É claro que o que sobrou aqui, ó, na direção X é o 2/3 se o sistema de coordenadas estivesse do outro lado. Tá? Não esqueçam esse detalhe. No círculo é 0, 0, no semicírculo é 4R sobre 3π que a gente já fez. Né? Se for um quarto de círculo, dá igual. Com um trapézio, dá essa figura aí. O trapézio, você vai fazer figura composta. Triângulo, retângulo mais triângulo, tá? Para determinar o trapézio. Essa parte aqui, a parte de vigas, a gente não entrou ainda, tá bom? Então, por enquanto, é só isso. Ok? Certo? Então, essa aula de hoje, por favor, me resolvam esse problema dos formulários, para eu dar a nota para todo mundo, saber todo mundo como é que fica.
sempre a gente está tendo algum problema na aula, mas o debate fica para a semana que vem, tá? Copie e cole as respostas, quem puder. Quem não puder, refaça. E mande me avisar, né? Eu refiz tudo, professor. Porque eu não consegui cópia do meu formulário antigo. E coloque o e-mail. Como o formulário foi novo, o Eduardo? Eduardo? Oi, professor. Esse formulário novo agora pediu a identificação de e-mail nessa reenvio? Não, né? Não, eu coloquei na questão 1 daí o nome e o RA. Você já estava identificado, né? Obrigado, mas não precisava. É só quem não estava identificado, aquelas 3 pessoas, né? Tem 3 pessoas que já estavam identificadas, que eu falei aqui, né? Era você... O Leandro e o Dalzotto, professor. Isso. Esses 3 já estavam. Eu estou preocupado por causa da nota, então... E é só nos meios contínuos, não é isso? Eu falei, né? Eu acho que sim, professor. Aqui, deixa eu ver aqui no individual. É só nos meios contínuos, pessoal, tá bom? O outro formulário eu consigo identificar. Fique tranquilo quanto a isso, porque aqui no formulário eu consigo identificar, não tem problema da nota. Porque depois a nota eu vou digitar ela lá eu vou publicar uma planilha e vou digitar ela na caderneta, tá? As suas notas lá. Então, aqui, se ela ficar irregular aqui porque eu não consigo identificar, bom, de qualquer forma, eu vou identificar a pessoa cegamente, eu vou dar a nota, tá? Mas aí, quando eu ler a primeira questão, eu vou saber de quem que é. Tá bom? E eu vou tentar ver o que aconteceu aqui, por que ele... Quando vocês... quando eu fizer um formulário, vocês devolver para mim e eu ver que está em resposta 1, resposta 2, resposta 3, eu já vou pedir de volta, porque até eu descobrir onde que eu estou errando. Certo? Para eu não cometer mais esse erro, porque a questão aqui é descobrir onde está errado. Assim como essa questão do hacker aí, né? Nosso amigo hacker não gosta de mecânica, né? Tomara que ele se torne um engenheiro, mas ele primeiro tem que ser um homem honesto, né? Porque fazer um prédio com a sacanagem que ele faz aqui com a nossa aula, vai cair prédio, vai matar todo mundo e vai se tornar, além de um sacana, um criminoso. Né? O caráter vai junto com a profissão. Certo? O nosso amigo aí tem muito para evoluir ainda, né? Ai, ai. Bom, pessoal. Desculpa aí qualquer coisa. O que eu puder assumir da minha parte, eu assumo para tentar não prejudicar vocês. E agora eu vou ficar prestando atenção, né? Se alguém ficar proibido de entrar na reunião, como é o caso da Érica, me avisem, por favor. Então, veja, gente, vocês pensam o seguinte, eu fico mais no WhatsApp do que no e-mail, tá? Eu passo o dia no computador fazendo uma coisa e outra aqui, quando não é reunião é trabalho, quando não é trabalho é pós-graduação, quando é pós-graduação é outros compromissos. Então, dá muito estresse ficar no computador. E o que eu mais carrego para todo lado é o celular. Então, se vocês me respondem por e-mail, eu vou ver, mas eu vejo num horário muito tranquilo, quando eu estou à noite, em casa, aí eu abro o Gmail e vou vendo, porque tem muito spam, muita mensagem que eu vou tendo que apagar para poder ir lendo aquelas que interessam. Então, qualquer coisa que aconteça, mandem pelo WhatsApp, que fica melhor, né? Porque no WhatsApp está toda hora eu estou vendo. E em relação às aulas, né? Se for uma coisa muito séria, que está prejudicando a turma inteira, você pode postar no WhatsApp e postar ali no mural também. Tá? No mural da turma, porque as duas coisas que eu estou vendo mais. Né? O Gmail fica só para confirmação de alguma coisa e tal. Porque aqui eu tenho 3 Gmails, então fica até mais complicado eu ver os Gmails. Eu tenho que entrar no Gmail certo.
Se bem que eu uso para vocês, é só o Lucas Máximo Alves, os outros dois eu não uso. Ok? Então, gente, por hoje é só. O debate fica para a próxima semana. Estudem os 2 formulários. Ok? E depois da semana do debate, a semana que vem era para ser a última, né? Que era para ser a prova. E a prova vai ter 4 horas de duração. Vocês podem responder consultando livros, consultando a internet. Só não consultem um ao outro, por favor. Que é para vocês. Porque um ao outro consultando já dá a resposta pronta. Você fica com dosinha do seu colega e você dá a resposta pronta. Aí você não ensina. E se você pesquisa, você raciocina. Aí você vai atrás, é muito melhor. E por causa da dosinha do colega, ele não faz ele ter aquele trabalho de raciocinar. Ele já entrega a resposta pronta e não adianta nada. Mas se você pesquisa na internet, você pelo menos tem o trabalho de pesquisar e raciocinar. Porque também se você copiar e colar da internet errado, eu mudei o sistema de coordenadas, coloquei o triângulo diferente, coloquei a posição diferente, você achou o mesmo problema, mas com o sistema de coordenadas numa posição diferente, aí você copiou e colou errado. Tome cuidado com isso. Tá? Procure raciocinar antes de fazer qualquer resposta, ver se está checando as coisas. Ok? Então, por enquanto, a aula de hoje está terminada, e eu vou descansar agora, que eu fiquei estressado com esse negócio, e vou pensar no como eu resolver esse problema do formulário, e esse problema do hacker ainda eu vou comunicar com a professora Adriana para ver por que esse cara consegue entrar. Eu vou entrar também lá nas minhas pastas, e vou tentar limpar qualquer informação que esteja dando brecha para esse cara. Né? Eu não faço ideia de como ele está entrando. Não faço ideia mesmo. Vocês fiquem atentos com o celular de vocês, tá? Porque pode ser até pelo celular de alguém. Ok? Vocês estão todos aí, pessoal? Érica, Agatha. Sim, Virou, Érica, fica de olho no seu celular. Aí, tá bom? E bom final de semana para vocês. Não se esqueçam de estudar para o debate. Façam as duplas. As duplas aqui, ó, são as mesmas, tá? Guilherme e Leonardo, Giovanni e Guilherme Voit, Eduardo e Amanda, Guilherme Dalzotto e Leandro, aliás, desculpa, Agatha e Camila, e Érica e Tarek. Façam as mesmas duplas, se puder, porque aqui já tenho a nota do debate. Professor. Fale. O Tarek desistiu do ensino à distância, então eu posso ficar sozinho? Não, faz o seguinte, tem um grupo de 3 aqui. Procure o Guilherme Dalzotto, do Leandro e do Vicente. Fique com um deles. E os outros 2 se separam. Tá bom. Tá bom? Porque aí fica 2-2. Porque o número estava ímpar, agora o número ficou par, dá certinho. Dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom? Porque aqui, para mim, ele ainda está aparecendo aqui, o Tarek. Tá? Eu não sabia, né? Nem vou remover ele. O número aqui está par, porque eu estou entrando na turma com o 12 aqui, certo? Tá? Mas eu não vou remover ele porque eu não tenho autorização da Prograde. Se ele me der, eu removo.